Olá, muito boa noite, seja bem-vindo. Os números assustam. Em média, a cada 9 minutos, uma pessoa é assassinada no Brasil. Isso representa 160 mortes por dia. O estudo divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública revela que entre 2011 e 2015, o Brasil registrou mais mortes violentas do que a Síria, que está em guerra. Foram quase 279 mil mortes. Apenas no ano passado, mais de 58 mil pessoas foram assassinadas. Sergipe é o estado considerado mais violento, seguido de Alagoas e do Rio Grande do Norte. Aqui no DF foi registrada uma diminuição de 13% no número de mortes violentas. Os estados que apresentaram essa queda são os que implantaram programas de redução de homicídios. Uma prova de que políticas públicas dão resultado. Mas por que o número de assassinatos no Brasil ainda é tão grande? Será que o governo vem trabalhando medidas para prevenir a criminalidade? Ou apenas o combate é fortalecido? As perguntas são muitas. Para conversar sobre esse tema tão importante, nós convidamos o especialista em direito criminal, Yuri Soares de Mello. Muitíssimo obrigada pela sua participação no nosso programa. Olá, Renata. Olá aos nossos telespectadores. Yuri, por que o número de mortes violentas no Brasil é tão grande? Pois é, na verdade nós temos um sistema penal que ainda privilegia a benevolência com relação à prática de crimes violentos no Brasil, que são considerados os crimes hediondos. Por exemplo, os homicídios, os latrocínios, as lesões corporais seguidas de morte. Nós temos um apenamento aqui no Brasil hoje que, por força constitucional, não nos permite, em função do princípio humanitário, termos outros tipos de penas que não apenas a de privação de liberdade. Então, aqui no Brasil é proibido pena de morte, aqui no Brasil é proibido a pena de prisão perpétua, prisão de banimento, trabalhos forçados. Então, só resta ao direito penal a aplicação apenas da pena privativa de liberdade como sendo a pena mais grave aqui no Brasil. Então, diante dessa questão técnica dentro do direito, não temos outras formas de apenar e de punir com maior intensidade, a não ser encarcerar e prender. E isso já gera um outro problema, né? Qual o problema? O problema que nós temos, na verdade, é o problema da grande tensão que existe nos presídios hoje aqui no Brasil. A gente vai falar um pouco sobre isso, se você tem razão, é todo um problema. Vamos elaborar um pouco mais, nos aprofundar um pouco mais sobre isso. As penas aplicadas no Brasil são brandas? De certa forma, sim. Nós temos um limite máximo de pena que tem que ser respeitado de 30 anos apenas. Isso está no Código Penal brasileiro. Não se pode passar de 30 anos, embora a gente veja em alguns julgamentos a pessoa pegando 60, 100, 200, 300, mas ele não cumpre isso. Sim. Ele fica apenas 30 anos. E o sistema de progressão de regime da Lei de Execuções Penais brasileira, ele é muito benevolente, porque o que ele faz? Ele visa, na verdade, ele tem até uma intenção boa, que é a intenção da reintegração, da ressocialização do preso à sociedade novamente. Ocorre que o problema é que o sistema penitenciário não recupera, né? Então é aquela velha retórica que a gente sempre fala o tempo todo, que são escolas de crimes, né? Os presidiários aqui no Brasil, as penitenciárias aqui no Brasil. E de fato porque lá você não tem uma assistência, um acompanhamento, a própria lei de execuções penais não é seguida com relação à própria questão da educação, de permitir ao preso que tenha um trabalho psicológico, um trabalho de atuação mais firme por parte da saúde, isso não ocorre. Simplesmente ele é jogado lá, né? E se privilegia o Instituto da Vingança. Na verdade, embora esse instituto não seja privilegiado pela lei brasileira, mas, vamos dizer assim, de forma transversa, se privilegia isso. Com isso, nós não recuperamos presos, nós formamos, na verdade, uma verdadeira horda de criminalidade nesse Brasil que reflete no extermínio de famílias, de jovens, todos os dias, conforme os dados que você nos trouxe agora há pouco aí. Uma coisa absurda, 160 pessoas em média por dia são assassinadas no Brasil. Você avalia que o governo, a sociedade não estão encarando de frente, de fato, o problema como deveria ser encarado? Falta gestão pública, falta responsabilidade, falta compromisso por parte daqueles que, nas épocas eleitorais, se dispõem a
vamos dizer assim, a gestionar o poder público, né? Então dizem que nós vamos resolver o problema, queremos ser eleitos, e quando são eleitos não conseguem resolver absolutamente nada, ou quase nada, ou muito pouco dentro dessa área de sistema penitenciário aqui no Brasil. Então, quando a gente assume um compromisso, né, de trazer à sociedade uma sociedade mais justa, nós temos que ser honrados, nós temos que ser sérios e aplicarmos isso. O que a gente verifica é exatamente o contrário, é o desleixo, né? É não querer atuar, é deixar de lado. E essa questão do sistema penitenciário aqui no Brasil é seríssima, porque, como eu disse, ela, por um outro lado, ela gera, na verdade, um extermínio de pessoas nos mais variados tipos de crimes e nas mais variadas gravidades. Então, é uma situação bastante complexa. Bastante complexa e complicada. Você citou aí um tema polêmico que é a questão da pena de morte. Minha pergunta é, os países que têm pena de morte conseguiram reduzir a criminalidade? Na verdade, o que é a pena, né? A pena no direito penal é um instituto que visa inibir o cidadão ao cometimento de um crime. Ou crime ou alguma ação administrativa. Por exemplo, nós temos as penas de multa, que agora ficaram até um pouco mais caras. Muito mais. É para nos inibir de tomar aquela conduta. No campo criminal, as penas são nesse sentido, né? Existem países em que, na verdade, não é que diminuiu a criminalidade, mas ela não aumentou. Claro, ninguém está imune ao aspecto do crime. O crime vai existir sempre enquanto existir sociedade e ser humano. É do ser humano, da natureza, a transgressão. Isso já é comprovado do ponto de vista psicológico. Mas a grande verdade é que apenamentos, como pena de morte ou prisão perpétua, fazem parte de países democráticos. Não estou aqui defendendo a pena de morte, até porque sou até contra a pena de morte por conta do erro judiciário. É uma coisa que, se houver um erro e se descobrir depois, não tem como você voltar, porque o cidadão foi eliminado. Mas uma prisão perpétua, por exemplo, ou trabalhos forçados, dependendo do grau e intensidade, desde que devidamente acompanhado pelo poder público, poderiam ser algumas possibilidades inibitórias que poderiam resultar nessa sensação de dizer que o Brasil, você pode cometer crime do jeito que quiser e nada vai acontecer com você. Com relação a essa questão ao trabalho, parece algo até óbvio, né? Assim, a pessoa, enfim, até para ela própria, porque você passar muitas horas na ociosidade é muito ruim para o próprio indivíduo. Minha mãe já dizia que mente vazia, oficina do diabo. Exatamente. Né? Essa é a grande verdade. Dentro dos presídios existe essa questão da ociosidade, né? Até porque o cidadão está encarcerado, principalmente no regime fechado. E uma vez estando ali, você precisa ter alguma atividade. Infelizmente, os presídios brasileiros proporcionam quase nada de atividade. Quando muito, um banho de sol durante um determinado horário do dia. Isso não resolve o problema de reinserção do cidadão à sociedade. Então, talvez o trabalho seja uma possibilidade. Hoje, no Brasil, existe a possibilidade de exercer atividades, até do ponto de vista de redução da sua pena. Né? A cada 3 dias trabalhados, você pode ter um dia a menos na sua pena. Mas se o cidadão disser, eu não quero trabalhar, ele não pode ser forçado pelo sistema penitenciário. Isso não está na lei. Então ele pode dizer assim, eu não quero trabalhar porque eu quero ficar aqui sentado o dia inteiro dentro do meu cubículo sem fazer nada. Então esse é um problema. O outro problema maior é que se trata de cláusula pétrea na Constituição Federal, que vem do artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, que diz que direitos fundamentais, que são direitos humanos positivados na Constituição Federal Brasileira, não podem ser alterados, não podem sofrer o princípio da retroatividade. E aí a gente fica numa situação bastante complexa. O que entraria nessa causa pétrea que você se referiu aí? Pois é, que uma delas pode ser modificada? É questão de pena de morte, questão Então o Brasil não tem a mínima possibilidade de implantar a pena de morte? Não há essa possibilidade? Não há. Dentro do sistema constitucional atual, impossível. Ok, vamos fazer um breve intervalo, o assunto é muito importante realmente. E você não saia daí, daqui a pouco a gente volta. Eu espero você. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre a criminalidade no Brasil com o especialista em direito criminal Yuri Soares de Mello. Yuri, os presídios estão abarrotados, superlotados. A pergunta é, construir mais presídios vai resolver a questão da violência no Brasil? Esse é um problema muito grave. A sua pergunta é muito importante para podermos esclarecer os nossos telespectadores. Eu tenho alguns dados aqui sobre a mesa
de que no Brasil nós temos hoje aproximadamente, passaram pelo sistema prisional brasileiro aproximadamente 1 milhão de pessoas no ano de 2015. Nossa. Desse 1 milhão de pessoas, nós temos mais ou menos 600 mil pessoas hoje encarceradas em presídios no Brasil e nas delegacias de uma forma geral e nos centros de detenção provisória também. Desses 600 mil, 40% são presos provisórios. Construir presídios, não sei se vai resolver o problema, talvez num primeiro momento, mas no momento mais distante, não há outra dúvida do que você investir na prevenção a essa questão da criminalidade no Brasil, o que de fato muito pouco é feito. É verdade. O Brasil hoje é o país que um dos que mais encarceram no mundo. Nós temos em primeiro lugar os Estados Unidos, depois nós temos a China, temos a Rússia e o Brasil. Estados Unidos com 2 milhões e 200 mil mais ou menos pessoas presas, a China com 1 milhão e 600, a Rússia com aproximadamente 700 mil e o Brasil com 600 mil. Quer dizer, e a gente observa que os índices de criminalidade estão apenas aumentando. Isso é muito sério e muito grave. Então, só manter a pessoa presa, né, dentro de um presídio resolve o problema de você retirar o meliante da rua? Penso que não, porque nas camadas com baixa escolaridade, principalmente a questão dos jovens e a questão dos negros, aproximadamente ali entre 19 e 29 anos de idade, são aqueles que semeiam o sistema carcerário, o sistema penitenciário brasileiro. Então, diante dessa situação, jovens, negros e pessoas de baixa escolaridade, me chama uma dúvida e uma reflexão que trago aqui a todos nós, no sentido de que não seria então mais importante investirmos o Estado brasileiro num processo educacional mais coeso? Eu acho que o caminho, ao invés de criarmos mais presídios, embora nesse momento seja necessário, deveríamos também ter uma atividade de segurança pública voltada especificamente na questão da prevenção da criminalidade no Brasil. Não adianta colocar apenas carros de polícia, mais soldados militares, agentes de polícia na rua, se a fábrica de criminosos não para lá na base. Quer dizer, a gente vai chegar a um momento que vai chegar a um caos, a um momento praticamente de guerra civil bastante reconhecida aqui nesse país. Com certeza, você tem toda a razão e parece algo extremamente óbvio, né? Então você vai nas periferias, seja aqui no Distrito Federal, seja em todo o Brasil, então você não tem cultura para esses jovens, você não tem educação de qualidade, né? Você não tem vários outros aspectos, esporte, que poderia efetivamente estar evitando com que esses jovens entrem na criminalidade e você não vê, pode ser que eu esteja enganado, você que é especialista me ajuda aí, você não vê uma preocupação efetiva do governo nesse sentido, é como se a gente estivesse enxugando o gelo. Tenha dúvida, você falou aqui do Distrito Federal, Brasília, capital federal. Aqui, por parte do governo, parece-me que é a capital do eu não tenho e nada posso e não tenho dinheiro no caixa. Infelizmente, é o que a gente vê nos meios de comunicação o tempo todo, que eu não estou a mentir aos senhores. Essa é a realidade de todos os dias. Então não sobra dinheiro para a educação, não sobra dinheiro para a saúde. Imagina se vai sobrar dinheiro para se prevenir a criminalidade aqui dentro do Distrito Federal. Não se tem dinheiro para nada, não se tem dinheiro para pagar os salários. Daqui uns dias vão cortar até as luzes do Palácio do Buriti, porque não tem dinheiro para se pagar a conta de luz. Ora, então, fazer o que então? Então, que possibilidade de saída se tem aqui no Distrito Federal? Não resta outra dúvida que é uma questão de gestão pública, é de querer fazer acima de tudo. E quando a gente quer fazer, a gente efetivamente o faz. Com certeza. Parece-me também que tem aquela preocupação imediatista dos governantes, né? Porque isso que a gente está falando, um resultado a médio e longo prazo, né? Se você trabalhar numa base, você trabalhar com crianças e adolescentes, você vai ter uma redução a médio e longo prazo. E parece que não há esse intuito, né? Esse objetivo. Eles querem algo mais imediatista? Tem a dúvida. As escolas no Distrito Federal estão caindo aos pedaços, as escolas públicas, né? Então, outro dia teve um estudante aí que tomou um choque, foi encostar numa certa pilastra, quase morreu, foi internado, graças a Deus, Deus o iluminou e o tirou dessa situação. Então, na verdade, falta boa vontade. Sim. É uma questão de gestão pública. Ser gestor público, não basta apenas a gente querer ser gestor, fornecer o nome para se eleger. Nós temos que ter conhecimentos técnicos, como os administradores assim o têm. Tem que ter estudo,
tem que ter aprendizado, tem que se ter sabedoria. E se nós não trabalharmos as crianças desde agora, como é que nós vamos evitar que a grande massa de criminalidade se reduza dentro das penitenciárias do Brasil e aqui do Distrito Federal? Aqui em Brasília nós temos aproximadamente 14 mil presos. Né? Nós temos, muito preso para o sistema e o sistema está completamente inchado. Né? Não tem como você distensionar. E para piorar a situação ainda, temos agora recentemente, ao longo dessa semana aí, já vai mais ou menos uns 20, 30 dias, a greve dos agentes penitenciários, que estão nesta greve solicitando questão de reposição salarial. Um outro problema gravíssimo, Renata, é essa questão do direito à greve. Eu penso que o direito à greve está para as relações trabalhistas, assim como o direito à vida está para a própria condição de existência do ser humano. Se não existe direito à greve nas relações trabalhistas, as relações trabalhistas serão radicalmente prejudicadas, porque um polo mais grave são os empregadores, os detentores da máquina e do dinheiro. E outro mais fraco, isso sempre é sabedor no direito, são os funcionários, os servidores. Quando eu falo relação trabalhista, tanto públicos quanto privados. Então, você restringir, basicamente, 90% das greves são para aumentar o salário. Se você restringe esse direito para aumentar o salário, porque se você entrar em greve vai cortar o teu ponto no outro dia, vai gerar uma insegurança jurídica absoluta, o que de fato se observa hoje dentro da penitenciária aqui do Distrito Federal. Quer dizer, eles estão querendo melhorar o salário e agora ainda vai ter o ponto cortado. Aonde vamos parar? É isso aí, agora a gente faz mais um breve intervalo, é bem rápido, não saia daí, eu espero você. Estamos de volta para o último bloco do Band Entrevista hoje, conversando com o especialista em direito criminal Yuri Soares de Mello, repercutindo aqui a violência, infelizmente, que assusta no Brasil. Yuri, já que a gente percebe que o governo não está fazendo o seu papel de casa, a sociedade civil pode fazer algo para tentar diminuir esses números assustadores? E não só pode, como a sociedade civil tem feito. Inúmeros são os trabalhos assistenciais ocorridos aqui no Brasil, pelas mais variadas ONGs e pelos mais variados movimentos voluntários, né? Desde aqueles movimentos que levam comida para as pessoas na rua, desde aqueles profissionais, voluntários que procuram de alguma forma minorar a questão da violência, trazendo nas suas horas livres trabalhos na área de esportes, né? Existem muitos profissionais que fazem isso, outra na área de estudos, de literatura, ou na área das artes, na área teatral. Infelizmente, o Estado não tem se exemplado nesses profissionais, nesses voluntários pelo Brasil afora, para fazer a mesma aplicação desse serviço em massa na sociedade. Então, a gente vive, na verdade, por parte do Estado, um descaso. E não é só desculpa de dizer que tem dinheiro, não. Porque gerenciar um Estado é mais ou menos como você gerenciar a sua casa. Quando nós temos pouco dinheiro, nós não deixamos de comer. Podemos até, né, comer um pouco, coisas diferentes, mas ainda assim procuramos manter a qualidade através de uma boa pesquisa, de um bom estudo. Gerenciar o erário, gerenciar o dinheiro público é a mesma forma. Tem que se ter comprometimento, tem que se ter, acima de tudo, seriedade e, acima de tudo, tem que ir para a rua. Os gestores públicos têm que sair de seus gabinetes e ir para a rua para acompanhar nos hospitais, nas escolas, nas penitenciárias, o dia a dia, o sofrimento pelo qual passa a sociedade brasileira, que é muito, muito, muito grave, o que nos leva, infelizmente, a esses índices altíssimos de criminalidade e a esse sentimento de benevolência dentro do Brasil. Com certeza. Uma coisa que me chamou a atenção nesse estudo, como a gente está falando aqui, né, algo em torno de 160 mortes por dia no Brasil, quem lidera o ranking é Sergipe, Alagoas e Rio Grande do Norte. E me estranhou o fato de São Paulo e Rio de Janeiro não estarem liderando esse ranking. Qual o motivo, qual a razão? A grande verdade é que lá existem políticas públicas voltadas a essa área de redução de crime de homicídios. Essas políticas são voltadas de ordem técnica, tanto do ponto de vista do aparelhamento policial, tanto do ponto de vista de você trazer maior informação ao policial e também à própria sociedade. Então, essa é a grande diferença. Felizmente, nós temos 160 pessoas mortas aqui no Brasil. Se você for pegar os dados entre a guerra da Síria, esta guerra que está acontecendo agora, senhores telespectadores, com o Brasil, entre 2011
e 2015, na Síria morreram aproximadamente 278.800 pessoas. Aqui no Brasil não ficou tão longe, 256.124 pessoas, uma diferença aproximada de 22.200 pessoas. Aí eu lhes pergunto, não estamos vivendo um estado de guerra nesse país? Com certeza. Estamos vivendo um estado de guerra, as pessoas estão sendo literalmente exterminadas. Esse extermínio, ele engloba tanto os crimes praticados por menores de idade, quanto também os crimes praticados pelos maiores de idade. Então, essas políticas públicas voltadas à diminuição de homicídios, que são aplicadas em São Paulo, em Minas Gerais e Rio de Janeiro. Aqui também, né, houve uma redução de 13%. Né, Brasília também teve uma redução significativa, mas por ser a capital federal, deveria dar o exemplo. O índice de homicídio aqui deveria ser quase nulo. Claro que não estamos imunes à questão da criminalidade, como eu já havia dito antes, mas deveríamos ter um trabalho muito mais intenso por sermos capital federal e por termos que ter obrigatoriamente que dar o exemplo a todos os estados federados dessa nação. Então, lá nos estados de, como você falou, Sergipe, de Alagoas e Rio Grande do Norte, infelizmente nós temos, no caso, no primeiro lugar, Sergipe, com os maiores índices de homicídio no Brasil. Nós temos uma questão também cultural aí. E essa questão cultural passa para a questão do próprio machismo, pela própria questão de não quero levar o desaforo para casa. Verdade. Tudo isso é uma questão cultural, que isso é abordado dentro do estudo da criminalidade e que deve ser resolvido através de processos de educação. Não há saída para o Brasil se não houver investimento em massa no sistema educacional desse país. Não há saída para se reduzir, inclusive, a questão, melhorar a saúde brasileira, a questão do trânsito e a questão da criminalidade. Nós temos que investir, temos que ter responsabilidade, abrir os olhos e entender que não se faz um país de primeiro mundo, como nós temos exemplo de outros países, sem um investimento em massa na questão da escolaridade. E junto com a escolaridade, a parte esportiva também, que faz parte desse grande desenvolvimento aqui no nosso país. Nós temos que lutar, temos que perseverar e temos que acreditar, acima de tudo, que realmente um dia vai melhorar. Uma coisa que chama atenção também, Yuri, é o número de pessoas assassinadas por policiais e, por outro lado, o número de policiais também assassinados por serem policiais. Pois é, esse é um índice também que o Brasil está em primeiro lugar, né? O Brasil é o local do mundo onde a polícia mais mata. São aproximadamente 270 homicídios, não vamos chamar homicídios, são 270 mortes praticadas pela polícia no mês. E é o lugar do mundo onde o policial mais morre, inclusive frente a soldados de zona de guerra. Alguma coisa está errada, os dados são muito claros. Então, o que fazer? É sentar, é discutir com a sociedade, é discutir com os poderes, os três poderes estão envolvidos nisso, né? O poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário, e chegarmos a conclusões óbvias, sem a criação de legislações ocasionais. Nós temos que trabalhar na base, porque às vezes se cria umas legislações ocasionais, eventuais, só para resolver o problema ali. Verdade. O Brasil tem que resolver político. seu problema através da educação. É isso mesmo. Muitíssimo obrigada pela sua participação aqui no nosso programa, viu, Yuri? Muito obrigado, Renata. Muito obrigado a todos. E o Band Entrevista de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e audiência. A gente volta na próxima semana. Agora você fica com o Jornal da Band. Boa noite. Aproveite seu fim de semana.